Bom dia, professores. Estamos em mais um curso de formação oferecido pela Secretaria Estadual de Educação. Segunda semana de formação continuada, terceira série, ensino médio. Nesse curso, o nosso foco será uma educação de qualidade. E para isso, nós precisamos atentar sobre 4 pontos fundamentais. O primeiro, entendimento sobre como o aluno aprende. Veja, para nós compreendermos como o aluno aprende, é buscar entender o que está na mente do aluno, o que passa com ele, se colocar no lugar dele e perceber como que ele pensa, como ele analisa. Com certeza você já lançou algumas questões para ele e você pensou que a resolução que ele apresentaria seria o seu caminho, aquilo que está na sua cabeça. E de repente o aluno chega para você com a resposta correta, trilhando outros caminhos. Como que ele pensa? Como que ele chegou a isso? Então cada aluno, né, o nosso educando, tem a sua maneira de pensar. E para chegarmos a um ensino de excelência e equidade, eu preciso também entender como que ele aprende. Um outro ponto fundamental é a garantia de oportunidades iguais de aprendizado. O que seria isso? É nós aplicarmos e trabalharmos com uma forma que eu possa alcançar todos os nossos alunos, todo o educando. Sobre isso, nós teremos um assunto mais pontual no segundo dia, no período matutino. No segundo dia, trabalharemos com as questões de experiências exitosas, né, onde nós teremos a troca de experiência. E havendo a troca de experiência, nós teremos a condição de modificar a forma como nós estamos ensinando. Você já parou para pensar que às vezes você ensina da mesma forma e você fala assim, nossa, mas o meu aluno não aprende. Então, vendo e aprendendo outras formas de trabalhar o mesmo conteúdo, isso permitirá que o educando possa desenvolver outros caminhos para alcançar o entendimento. Às vezes você trabalha de forma tradicional, alcança X número de alunos. Modificando um pouco a aula, poderá alcançar os outros restantes que não conseguiram aprender ou tomar conhecimento daquilo que você está ensinando pela forma tradicional. Isso não quer dizer também que toda aula deva ser uma aula diversificada, porque também seria difícil, né, para se aplicar, ter um planejamento para toda aula, ter uma aula diversificada. Contudo, é necessário entender que eu preciso alcançar os meus educandos e que cada um tem o seu tempo e a sua maneira de aprender. Um outro ponto fundamental é aulas estruturadas de alto nível. O que seria isso? Seriam umas aulas de qualidade. Aulas no qual realmente se busca dar ao educando um conhecimento, uma aula mais firme, mais pontual, dentro daquilo que se pretende que o educando aprenda. Não é simplesmente chegar, essa aula que eu já conheço, de qual eu vou fazer, simplesmente chegar e ministrar a aula. Não. Vamos pensar, vamos dar à nossa aula um sentido melhor, uma estrutura melhor. Então essas aulas estruturadas, ela permite a essa excelência e a equidade do ensino. Um outro ponto fundamental também para chegarmos à excelência e à equidade é os mecanismos frequentes de verificação de aprendizagem. As avaliações que nós aplicamos no nosso dia a dia, né, dentro aí da nossa sala de aula. Muitos trabalham com avaliação apenas na observação, outros já colocam algumas questões pontuais, né, colocando aí valores para as questões. Bom, independente de qual seja o modo que você utiliza para fazer a avaliação, o importante é que você faça essa verificação dessa aprendizagem. Um dos pontos fundamentais nesse sentido é nós trabalharmos com a questão diagnóstica, que permite uma verificação mais pontual das habilidades que estão aí contidas, né, dentro do nosso plano de ensino, dentro daquilo que trabalhamos em sala de aula, dentro daquilo que é trabalhado com o educando. Muito bem, pensando então nessa qualidade de ensino, nessa equidade, pensando então no nosso curso, nós vamos nos embasar então em 3 pontos fundamentais, que são quem? O currículo referência, né, o nosso currículo referência, a matriz de referência, que é a Prova Brasil Saeb, e consequentemente o nosso caderno educacional, né? Esses 3 instrumentos são importantes para o nosso desempenho em sala de aula. Quer dizer, o nosso trabalho que realizamos em sala de aula terá como base esses 3 instrumentos fundamentais.
Vejamos o nosso currículo referência. O que seria a questão do nosso currículo? Nele está contido as expectativas de aprendizagem. É importante lembrar que o nosso currículo referência, ele foi construído com a sua participação. Porque, não sei se vocês se lembram, dos momentos em que em cada unidade escolar teve a reunião com os chamados RCCs, né? Representantes do componente curricular. Talvez você já tenha participado, talvez você participou de uma dessas reuniões. E nesse tempo dessas reuniões, os professores, né, você, se caso participou, pôde opinar no que estaria presente no currículo referência. E ao término da reunião da escola, os RCCs se reuniam na subsecretaria com as outras unidades escolares e aí condensaria ali o que foi trabalhado nas unidades. E depois, como ocorreu no ano passado, numa reunião em Goiânia, onde todos os representantes de todas as subsecretarias reunidos discutiram e chegaram a um consenso final sobre o currículo referência que seria então trabalhado nas unidades escolares. E é esse que nós temos aí, que está presente com você. Então, nós entendemos que esse currículo foi construído então por todos, com a sua participação, com a participação de todos. É interessante também lembrarmos o seguinte, que esse currículo, por estar ainda em formato experimental, ou seja, no decorrer desse ano, nós, professores, estamos aplicando em sala de aula esse currículo. É importante que você esteja atento para verificar e pontuar aquilo que é bom e aquilo que não está bom. Ou seja, o que é possível e o que não é possível trabalhar dentro desse currículo. Ele está extenso ou ele está curto, isso quem vai avaliar é você, professor, enquanto sala de aula. Então, essa versão experimental, nesse ano, ela está aí para verificar a validade desse currículo. Ao final do ano, com certeza, teremos uma reunião no qual você, através de suas pontuações, poderá exemplificar e dizer, não, podemos tirar esse e esses conteúdos, ou essas expectativas, ou acrescentar, se for o caso, né? Isso vai depender daquilo que você está pontuando aí na sua sala de aula, no seu trabalho. Uma questão fundamental nós entendermos é que nesse currículo está contidas as expectativas de aprendizagem. O que são expectativas de aprendizagem? É aquilo que se espera que os educandos possam assimilar. É o que se espera de aprendizagem dos educandos. E são as expectativas de aprendizagem, incluída aí no nosso currículo, que norteia o nosso planejamento. Então, o que eu vou trabalhar em sala de aula, o que eu vou ministrar aos educandos, eu devo planejar a partir do currículo referência. Já houve algumas questões em alguns cursos que nós trabalhamos com alguns professores, e um e outro às vezes levanta e diz que determinado conteúdo não foi assim bem visto em uma avaliação, porque não estava contido naquele ano, naquela série. Mas eu quero dizer a você que todo o direcionamento que se faz dentro de uma avaliação, se faz dentro do currículo referência. E aí, fora dele, nesse caso, alguns planejam a partir dos livros didáticos, quando sai fora do currículo, pode haver realmente que se destoa um pouco aquilo que está na avaliação e aquilo que está sendo requerido. Então, é necessário que nós estejamos atentos, que todo o nosso planejamento se diz respeito ao nosso currículo referência. Aliado a ele, nós temos também a nossa matriz de referência, né? Que é a nossa Prova Brasil, SAE. Essa matriz de referência, nela, está contido o quê? Os descritores, né? Os descritores. E o que são os descritores? Esses descritores são os norteadores da avaliação externa. Tá? Os descritores são os pontuais das habilidades que se esperam e que possam estar construídas nos educandos. É importante que nós entendamos que por meio dos descritores, as habilidades que são construídas nos educandos, as habilidades que neles vão sendo construídas, são avaliadas
a partir desses descritores. E é por meio dessa avaliação que chegamos ao que nós denominamos de proficiência. Você se lembra que em outros cursos já foi mostrado para você ali a escala de proficiência, que vai de 0 a 500, de 0 a 500, e aí dentro dessa escala o aluno é alocado, né, a partir das avaliações obtidas dessas habilidades. Então, essas habilidades são diagnosticadas a partir dos descritores. E aí, por isso, a importância, então, da nossa matriz de referência. Muito bem. Tendo, então, visto a matriz de referência, nós percebemos que os instrumentos que trabalham com essa matriz, nós temos aí o SAEGO, né, nosso Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás, nós temos a UFG, nós temos a Prova Brasil, né, que é o do SAEB, temos o Enem, né, e temos também, principalmente, a avaliação diagnóstica. Todos esses são instrumentos de avaliação que trabalham com a matriz de referência. Esses instrumentos estão relacionados com a matriz de referência. E aí, essa matriz de referência, por sua vez, está contida no nosso currículo referência. Por isso, a importância de entendermos a relação desses instrumentos, né? Do instrumento da matriz do currículo referência, juntamente com a matriz de referência. O currículo referência, que traz as expectativas de aprendizagem, e a matriz de referência, que traz os descritores e, consequentemente, como resultado dessa avaliação, a proficiência dos educandos. Os dois, tanto o currículo referência quanto matriz de referência, trabalham e buscam compreender o quanto das habilidades necessárias estão construídas no educando. Ou seja, quais as habilidades os educandos já consolidaram através do seu conhecimento, né? Através do seu processo aí na linha educacional, que cada professor, que eu e você, estamos trabalhando então em questão de sala de aula. Para auxiliar o trabalho tanto do currículo referência quanto da matriz de referência, muitas vezes os professores partem a partir dos livros didáticos. Tá? Isso aí já está bem claro. Só que agora, a Secretaria de Educação, para facilitar a relação currículo referência, matriz de referência, colocou e elaborou o que nós chamamos de caderno educacional. Né? E aí, o ensino médio tem o caderno educacional para o terceiro bimestre. Esse caderno veio para auxiliar cada professor na relação expectativa de aprendizagem e do escritor. Quando o professor pega um livro didático qualquer, seja do ensino médio ou outros quaisquer, e vai e trabalha com ele, às vezes ele percebe que determinado conteúdo está mais avançado ou está aquém, e quando vem uma avaliação diagnóstica, parece que não bate, né? Parece que está havendo uma lacuna aqui entre a avaliação diagnóstica que é trabalhado no livro didático. Então, para evitar essa questão, a Secretaria constituiu, então, elaborou os cadernos educacionais. O caderno educacional, ele está ligado diretamente com o currículo referência, e vocês verão no decorrer do curso, mais à frente, né, a relação currículo e caderno educacional. Nesse curso, ele está elaborado para isso, para que vocês possam perceber isso. Currículo, referência, caderno educacional. E no caderno educacional, que já tem por base o currículo de referência, está contido ali as expectativas de aprendizagem. Agora, veja, como a matriz de referência está contida nas expectativas de aprendizagem, ou seja, está contida no currículo referência, e o caderno 3, elaborado a partir do currículo referência, ou seja, a partir das expectativas de aprendizagem, então, o caderno 3 contempla todas os descritores da matriz de referência do SAEB para o ensino médio. Ou seja, contempla todos os 35 descritores apresentados na matriz de referência. Então, o caderno está aí para auxiliar os professores, para auxiliar no trabalho, nesse processo de ensino-aprendizagem, buscando aí essa equidade e essa qualidade no ensino. Nós esperamos que esses 3 instrumentos
estejam presentes nas ações pedagógicas, que cada professor atua aí em sala de aula, e que seja instrumento que norteiam e que apoiam o trabalho de cada um. Ok? Desejamos a todos aí um ótimo dia de trabalho e um bom aprendizado nesse curso. Obrigado.